E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia e a gente já vem falando, né, sobre a realidade virtual. A gente já meio que discutiu o que é, né, as diversas perspectivas do que a gente entende por realidade virtual. Também falamos, né, como a gente pode entender a realidade virtual como potência, né, como um processo contínuo de atualização, né, e de potência. Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão pensando um pouco na questão da realidade virtual, né, nos nossos dias, como ela atua, né, na nossa vida, quais são os problemas, as possibilidades que ela abre, tá bom? Então, é muito importante vocês fazerem a leitura, né, do nosso cotidiano completo, todo, né, e mandar as dúvidas lá no Google Class para eu poder responder, tá bom? Então, vamos lá para a gente poder discutir. Então, olha só, gente. A realidade virtual a gente viu, né, que é uma questão que está muito ampla. E que se a gente pensa a realidade virtual como potência, ela é muito anterior e ela sempre, de certa forma, esteve presente, né, no mundo e na existência humana de maneira geral. E aí surge a pergunta, né, ora, se ela sempre esteve presente dessa forma, o que há de novo nessa tal realidade virtual tão falada hoje em dia? E é aqui que a gente vai entrar num tópico fundamental, é que essa realidade virtual que nós conhecemos, né, possibilitada pelo avanço tecnológico, ela não só transformou, mas ela ampliou, né, as nossas possibilidades de virtualização e atualização, né, como a gente comentou anteriormente. Essa nova realidade, pessoal, ele permitiu a criação de um novo ambiente, um ambiente que até então era inédito, que ele não era completamente desconhecido, né? Criou um espaço de comunicação e de troca de informação, de integração, que até então a humanidade sequer conhecia. Quando a gente pensa hoje a realidade virtual, entendida também dentro da ideia de que existe todo um espaço virtual possibilitado pela tecnologia, né, pela internet, pela tecnologia da comunicação, e esse espaço é um espaço de trocas, né, de integração. Isso é completamente inédito. Não havia, não houve, né, em nenhum momento da história uma realidade semelhante a essa. Né? Então, é justamente a produção desse novo espaço, desse novo ambiente que caracteriza essa realidade virtual que nós vivemos e que nós conhecemos. Né? É o que nós chamamos de cyberespaço. A nossa sociedade ela é muito marcada pela presença desse cyberespaço. E o que é esse cyberespaço? Ele é justamente esse ambiente, né, onde a gente desenvolve uma série de técnicas práticas, formas de processar e de pensar, né, enfim, infinitas possibilidades de virtualização e atualização. Ora, se a gente pensa o cyberespaço como sendo a internet, né, é uma parte desse cyberespaço, ela permite, né, uma série de novas vivências e possibilidades que anteriormente ficavam ali, né, impedidas, né, que sequer se imaginou ser possível, né? Então, quer dizer, esse cyberespaço, ele tem, a nossa sociedade ela tem se tornado cada vez mais marcada por esse cyberespaço. Não é à toa que cada vez mais nós nos virtualizamos no sentido de cada vez mais utilizamos mais esse mundo virtual, esse espaço virtual do computador, do celular, enfim, né? Então essa utilização cada vez maior e cada vez mais, vamos botar assim, um transporte da realidade material para esse espaço virtual, cada vez mais vem se tornando uma característica de nossa sociedade. É só a gente observar, por exemplo, que antes a maior parte dos documentos eles eram físicos, eles eram de papel, eles eram de, enfim, né, eram materiais. E hoje, cada vez mais, esse processo vem sendo virtualizado, cada vez mais o documento está no aplicativo, cada vez mais ele vem sendo substituído por esse espaço virtual. Né? E isso é um processo de virtualização também, né? É uma ocupação desse tal cyberespaço. Tá? Então, olha só,
quando é que eu sei que eu utilizo esse cyberespaço? E aí eu coloquei aqui um trechinho bem esclarecedor disso tudo. Todos nós participamos do cyberespaço quando trocamos mensagem escrita ou sonora pelo celular. Ora, você conversa com alguém pelo celular utilizando uma rede social, sei lá, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e aí vai. Você está ocupando esse cyberespaço, você está fazendo uso dele, né? Você está ali estabelecendo uma comunicação, uma relação que ocorre nesse cyberespaço. Tá? Você não, às vezes a pessoa está lá na casa dela, né? Fisicamente falando, você está na sua, mas vocês se encontram nesse cyberespaço, né? Então, quer dizer, isso aí é um processo de comunicação que ocorre quando se ocupa esse espaço aí, que é o espaço virtual. Quando a gente participa das redes sociais, né, afinal de contas, constrói-se ali toda vamos botar assim, um perfil no seu sentido amplo, não apenas no perfil lá da página, mas num perfil em que você se apresenta, né, você se mostra e você se faz presente dentro desse mundo virtual. Não é à toa que muitas vezes quando alguém não tem uma determinada rede social, ela parece assim para muita gente que ela praticamente não existe, né? Então, basicamente hoje em dia você ter lá o Facebook, você ter o Instagram, o WhatsApp, parece assim, se tornou uma coisa tão presente que quem não está dentro desse cyberespaço muitas vezes é quase que completamente excluído até mesmo da realidade, né? Física. E isso demonstra esse entrelaçamento aqui entre esse cyberespaço e o espaço social, né? Quando a gente utiliza também aplicativos para resolver problemas, né? Como por exemplo para definir qual a melhor rota a seguir em determinada hora do dia, né? Quem já usou aí o GPS sabe do que está falando, né? Então também é uma utilização desse cyberespaço, né? Quando a gente passa a utilizar esses aplicativos, ou quando você salva um texto, uma imagem na chamada nuvem, né? Então a nuvem também faz parte desse cyberespaço. Você guarda ali documentos, quando você faz upload ali de sei lá, fotos, vídeos, você está alimentando esse cyberespaço, está ocupando também esse cyberespaço, certo? Então veja, no final das contas, o cyberespaço ele é um conjunto, né, de interconexões, computadores, programas, pessoas. Afinal de contas, o cyberespaço é isso, ele é ocupado por esses agentes aí, né, os computadores, os programas, os aplicativos, as pessoas que estão, claro, a utilizar essas coisas. Então, quer dizer, nossa sociedade cada vez mais caminha, né, em direção a esse processo de virtualização, né, de ocupação desse cyberespaço aí, certo? Aqui eu até trouxe aqui uma imagem, né, fundamental, que é a utilização da internet. Pesquisar, quando você tem aqui uma menina utilizando o celular ali, né, seja para conversar, para postando uma foto, algo desse tipo. Tudo isso são formas de utilização desse cyberespaço e mostram para a gente quanto isso está presente na nossa vida. É só você imaginar como seria a sua vida se você não tivesse um computador ou um celular com acesso à internet. Pense na sua vida sem esse mundo virtual aqui que a gente está falando, sem esse cyberespaço. Como é que ela seria? Seria igual, parecida, diferente? Né? Reflita um pouco sobre isso. Vale a pena. Olha só, também, pessoal, a gente tem que entender que esse cyberespaço, né, tudo aquilo que ele traz com ele, né, tudo aquilo que está ligado a esse cyberespaço, eles também obedecem a interesses, né, interesses econômicos, interesses políticos, né, a gente vê isso claramente quando a gente observa, por exemplo, que o Facebook ele é uma empresa privada, que ali há uma série de interesses mercadológicos, né? De anúncios, de publicações, de publicidade, e isso faz parte também desse cyberespaço. O YouTube, né? Quando a gente utiliza, vê lá os anúncios, né? Passa toda hora. A construção desse cyberespaço ele também está atrelado a esses interesses, né? Até porque em sua grande maioria vamos botar assim, esses provedores desse cyberespaço são, né, empresas, são grupos econômicos que têm interesses, né? E claro, né, o cyberespaço ele traz consigo também uma série de
problemas e possibilidades, né? Olha só, prevalece no setor da informação e da comunicação virtual os interesses já predominantes na sociedade real. Ora, o cyberespaço, ou a dita realidade virtual, ele não cria ou ainda ele não resolve os problemas reais. Ele não está dissociado da nossa realidade. Os problemas que existem na nossa realidade também existem no mundo virtual. Eles não são resolvidos, eles não desaparecem, né? Eles, na verdade, muitas vezes até mesmo se evidenciam ainda mais dentro desse cyberespaço, né? Então, quer dizer, você vai ter um controle, vamos dizer assim, né? uma influência efetiva desses interesses dentro desse cyberespaço. Afinal de contas, as informações que nós jogamos dentro da rede virtual, elas são utilizadas para justamente conciliar, né, a minha utilização desse espaço virtual aos interesses econômicos, né? Por exemplo, quando você tem as políticas de cookies, né, que é aquela política que vai recolhendo dados da tua navegação para definir que tipo de anúncio vai aparecer para você, né? Justamente para aumentar o consumo, né? Para aumentar as chances de consumo. Então, se eu sou uma pessoa que pesquiso por muitos livros, é mais provável que surjam mais anúncios de livros para mim. Ou se eu pesquiso coisas relacionadas à TV, provavelmente que apareçam mais coisas relacionadas à TV. E isso também faz parte, né, desses interesses, né, mercadológicos, econômicos e tal. Então, como eu falei, então, o cyberespaço ele cria possibilidades, mas ele também traz consigo uma série de problemas, né? Claro, é óbvio. Afinal de contas, ele é utilizado, né, pelo ser humano, e aí, consequentemente, você vai ter isso. E aí eu separei aqui, né, quais seriam, então, as possibilidades que esse cyberespaço ele traz, né, para a gente. E aí eu coloquei aqui a oportunidade de cooperação coletiva no enfrentamento de dificuldades comuns. Ora, assim a gente conhece outras pessoas que passam pelas mesmas questões que nós, né, que permite que a gente entre em contato com pessoas que estão distantes no espaço, mas que se aproximam por enfrentarem determinadas dificuldades, né? Isso permite uma ação mais integrativa, né? Mais coletiva em relação a determinados problemas, dificuldades, enfim, né? A troca rápida de informações hoje em dia, né, cada vez mais rápida, na verdade, cada dia que passa, essa troca ela é ainda mais acelerada. A gente vê coisas que acontecem em um determinado minuto lá no Japão, em questão de segundos ou minutos, já estamos sabendo por aqui. Isso é uma coisa extremamente importante. O rápido acesso à informação e a ampliação desse acesso. Afinal de contas, hoje em dia, qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa, basta que saiba pesquisar, que saiba observar, que saiba, enfim, utilizar, né, bem a internet. Se você busca algo e você pesquisa essa coisa com cuidado, né, com bastante atenção, a gente pode aprender qualquer coisa, pode descobrir várias informações extremamente importantes, conhecimentos, né? Mas para isso requer cuidado, requer atenção, né? Requer saber como identificar aquilo que é correto, aquilo que não é, o que é falso, o que é verdadeiro, e aí vai, né? E como eu falei, né, consequentemente, em consequência desse acesso à informação, você vai ter uma disseminação ainda maior de conhecimentos, como eu falei. Se você quiser aprender qualquer coisa, né, ou uma grande quantidade de coisas, a internet ela possibilita isso, o cyberespaço permite isso. Você coloca um vídeo de tutorial no YouTube, você lê uma matéria explicando como fazer, você, enfim, lê um livro que comenta que, então tudo isso, os conhecimentos eles se ampliaram. Mas para isso como eu falei, é necessário ter cuidado. Por quê? Porque aqui entra alguns dos problemas, né, que essa realidade virtual traz também, esse espaço, né, esse cyberespaço ele traz. Que é, primeiro, a desigualdade de acesso ao mundo digital. Afinal de contas, nem todo mundo tem acesso, né? E, por exemplo, países com a desigualdade grande, como é o caso do Brasil, evidenciam ainda mais, né, essa desigualdade de acesso a esse mundo digital. Seja porque não tem condição de comprar computador, celular, ou ainda porque não tem
acesso à internet, não tem um provedor de internet, enfim. Então tem várias questões que ainda hoje faz com que uma boa parcela da população, e a gente pode colocar assim, mundial, não tenha acesso direto à internet ou como o restante, né? Então, quer dizer, é outro fator, né? O que faz com que essas pessoas acabem ficando completamente excluídas, né? Ou praticamente excluídas desse mundo digital. O aprofundamento do consumismo, como eu falei, justamente por esse tipo de prática estar relacionada a interesses econômicos, a gente vai ter, claro, cada vez mais uma tendência de aumentar esse consumismo, né? Como eu falei, como a internet ela vai possibilitar, vai categorizar os anúncios de acordo com aquilo que eu mais consumo, com aquilo que eu mais provavelmente busco, isso vai aumentar a quantidade de consumo. Então, se eu busco livro, os anúncios que vão aparecer para mim vão ser de livros, e é muito provável que num desses anúncios eu encontre um livro que eu queira, que me chama a atenção, que me interessa, eu vou lá e compro. Se eu pesquiso uma coisa, sei lá, sobre uma determinada roupa, os anúncios que vão aparecer são sobre aquela determinada roupa, e aí eu encontro ali, vejo uma roupa interessante, e eu vou lá e compro. Enfim, se eu for utilizando a internet dessa forma, eu vou consumindo, isso claro, né, se eu não tiver um pensamento mais crítico, mais cuidadoso de entender tudo isso, né? Então você vai consumindo. O consumo ele vai se ampliando muito em decorrência desse aprofundamento aí, né? A disseminação de informação falsa, claro, até o que eu falei anteriormente, né? Como você tem muito acesso à informação, também existe a situação de que nem toda essa informação é verdadeira, né? É muito comum, e hoje em dia tem se tornado um problema ainda pior, né? Com a difusão de informação falsa, né? Das fake news, né? De informações, vamos dizer assim, conflitantes, de informações enviesadas. Então isso é muito complicado. Por quê? Para que eu possa definir, né, para que eu possa perceber essas questões, eu preciso ter cuidado, preciso avaliar, eu preciso observar em várias fontes diferentes, eu preciso refletir sobre aquilo que eu estou lendo, sobre aquilo que eu estou vendo, para ver até que ponto aquilo é real, até que ponto é verdade, até que ponto tem sustentação, tem prova científica, tem, enfim, aplicação, para poder entender o que é verdadeiro e o que é falso na internet. Porque o acesso à informação ele abre esse leque. Tanto é fácil chegar à informação verdadeira e produzir conhecimentos realmente importantes e produtivos, como também é muito fácil se chegar a informações falsas, a uma série de informações sem base, sem fundamento. E aí cabe a nós, claro, refletir, pensar e ter um pensamento crítico para saber distinguir o que é o que, né? O que é falso e o que é real. Então, é outro problema que o cyberespaço ele traz, né, consigo. E, claro, também você vai ter o cyberbullying, né? Também não poderia deixar de ser um problema grave também desse cyberespaço, né? Que é justamente esse processo de discriminação, né? De perseguição, né? Contra determinadas pessoas pelas suas qualidades, pela sua cor, enfim, pelo seu comportamento. Isso também é um malefício em decorrência dessa ampliação do cyberespaço. Então a gente vê que o cyberespaço está presente, né? Ele está ligado a essa construção de um mundo cada vez mais virtual, de uma realidade virtual, e ele tem essas questões, né, que precisam ser pensadas. Suas possibilidades, que são bastante otimistas, né, que são bastante importantes, que são bastante promissoras, mas também tem problemas profundamente complicados que, em vez de auxiliar a nossa vida, tendem a dificultá-la. Tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Eu espero que tenha sido claro. Se não tiver sido, a dúvida que surgir, manda para mim lá no Google Class que eu vou responder, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.